Quando eu fui convidado para trazer essa palavra, o Senhor colocou algo em meu coração, é claro, onde eu trouxe o tema bebendo da fonte da vida. Nós sabemos que Jesus é a fonte da vida. Se aqui nós estamos é porque Deus tem um propósito nas nossas vidas, e tenho certeza que o Senhor nessa noite Ele vai falar o coração de cada um. Sei que vocês são jovens, talvez não se prendem tanto naquilo que está sendo dito, mas eu creio, meus amados, que aquilo que for falado aqui nessa noite vai ser algo que vai transformar as suas vidas. Eu não sei o que Deus já fez na vida de vocês, mas o que eu sei é o que Ele tem para fazer é coisa grande. Você não está aqui simplesmente porque você veio cumprir mais um momento, porque o Rony convidou, a Pri, ou qualquer outra pessoa que aqui está, convidou você para estar aqui. Eu creio que se você está aqui nessa noite, é porque Deus tem um propósito na vida de vocês. E eu gostaria que os meus queridos já abrissem a palavra de Deus, lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 em diante. Eu quero só fazer uma leitura, ela é um pouco extensa. Como eu já disse, eu sei que vocês são jovens, mas eu creio que para que a gente entenda e compreenda aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, se faz necessário que nós venhamos ler na íntegra esse fato que aconteceu com esta mulher. Amém? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito,
E importa que os que o adorem em espírito e verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Lá no versículo 39 agora, meus amados, para que a gente possa fechar. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Glória a Deus. Pai, na tua presença nós estamos. Aqui estão, Pai, os teus filhos, jovens, adolescentes, meu Deus, vidas que nesta noite vieram ouvir a tua palavra, Senhor, vieram te adorar, te exaltar e te engrandecer. Que nesta noite, Pai, não seja eu, mas seja o teu Santo Espírito em mim, Pai, que venha falar a estes jovens, Pai, aquilo, Deus, que tu tens para cada um, e que o teu nome, Senhor, neste lugar, ele venha a ser glorificado, Pai. Que eu diminua, Pai, e a tua palavra cresça, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco. É o que nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Pode tomar assento, meus queridos. Eu quero começar falando como nós estamos na presença do Senhor. Aqui teve um relato de uma história que aconteceu com uma mulher. Um encontro que esta mulher teve com o próprio Senhor Jesus. E a pergunta que fica para nós nessa noite: como nós estamos na presença do Senhor? Como Jesus está sendo olhado por nós, mas mais ainda, como Jesus está nos vendo? Essa é a pergunta que cabe nesse momento, dentro deste tema. E eu tenho certeza que se nós abrirmos o nosso coração nessa noite, o Senhor, ele vai falar grandiosamente. E eu creio, meus queridos, que nós não vamos sair por esta porta talvez do jeito que entramos. Talvez estamos buscando algo nesta caminhada. O Senhor tem falado ao teu coração, o Senhor tem te revelado, tem mostrado através de pequenas coisas que têm acontecido, mas talvez ainda você não tenha se apercebido do propósito que Deus tem na tua vida. Mas se hoje o Senhor nos chamasse para que nós tivéssemos uma conversa profunda, como aquela mulher teve, qual seria a conversa que nós teríamos com o Senhor? Eu confesso, meus queridos, que foi uma conversa profunda. Por isso que eu li todo o relato da história. Por isso que eu me aprofundei um pouco nessa leitura, para que todos possam entender que ali houve de fato uma conversa muito profunda. Aquela conversa que talvez você tem com o teu melhor amigo, a moça que aqui está, a mulher que aqui está com a sua melhor amiga, aqueles que já são casados com o seu cônjuge. Aquela conversa profunda, sem restrição, porque foi essa a conversa que essa mulher teve. Mas o que chama a atenção ainda, meus amados, em todo o desenrolar dessa história, foi que ali no versículo 5 a palavra diz assim, foi, pois, a uma cidade de Samaria chamado Sicar,
junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. O que me chama a atenção, Jesus, ele estava indo a uma direção, mas no meio daquela direção que ele estava indo, ele decidiu parar em Samaria. Ele decidiu parar naquela cidade. E nós sabemos, meus amados, que Jesus não faz nada por acaso. Havia um propósito do próprio Senhor naquele momento de falar algo para aquela mulher. E o interessante é que ao momento que ele chega naquela fonte da água, naquele poço, não havia ninguém ali. Mas ali ele senta, cansado, segundo a própria palavra, do caminho, da trajetória que ele estava levando. Mas ele senta e algo grande iria acontecer. E de repente uma mulher chega ali, aquela mulher samaritana. Mas talvez ela estava buscando algo da parte do Senhor. Assim como nós que aqui estamos buscando algo mais profundo da parte do Senhor. Aquela mulher já havia experimentado muitas coisas. A Bíblia diz que ela já havia 5 casamentos, e aquele que ela estava ainda não era dela. Ou seja, era uma pessoa que já havia experimentado muito. Talvez você que aqui está, jovem, independente talvez da pouca idade, já tenha experimentado muitas coisas. Mas ainda há um vazio dentro do coração, algo que de fato precisa ser preenchido. E aquela mulher, meus amados, ela teve essa conversa profunda com o Senhor. E de fato ela foi preenchida pelaquilo que o Senhor falou a ela, pelaquilo que o Senhor fez na vida dela. Mas ainda, meus queridos, dentro de toda essa história, eu gostaria de trazer aqui 4 pontos que para mim e para você pode fazer a diferença. Mas depende, meus amados, daquilo que nós vamos fazer com esta palavra. A palavra está sendo ministrada, pregada, através da adoração, dos hinos. Deus já falou, o teu coração já preparou. Mas algo mais profundo ainda, o Senhor tem para você nesta noite. Jovem, você não está aqui. Imagine que o Senhor, Ele mudou o rumo do seu caminho para falar algo a uma mulher. Um propósito havia. E hoje você está aqui, Jesus talvez mudou algo da história para que você estivesse aqui. Talvez você ia para outro lugar agora, mas você decidiu estar aqui. Imagine que nesta noite, meus amados, aqui é o poço. Aqui vai fluir um manancial de águas vivas, e já está fluindo, e vai jorrar sobre a sua vida. E Jesus está falando ao teu coração nesta noite. Mas para tanto eu gostaria de falar esses 4 pontos que eu creio, meus amados, que vai fazer a diferença, assim como fez a diferença na vida desta mulher. A vida desta mulher não foi mais a mesma a partir daquele momento. E talvez hoje, a partir deste momento, a sua vida não será mais a mesma. O primeiro momento que eu quero falar aqui é quando ela recebeu a palavra. João capítulo 4, versículo 13 a 14 diz assim, olha: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, esta água que nós conhecemos. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, diz Jesus, não terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ou seja, meus amados, a água que Jesus estava oferecendo para ela era algo que de fato iria preencher a vida dela. Ela não precisaria mais estar buscando situações, buscando coisas que pudesse em algum momento encher, satisfazer, mas é algo que iria passar. Mas a água que Jesus estava oferecendo era uma água que iria de fato saciar a sua sede. E algo que a própria palavra diz,
iria jorrar para a vida eterna. É algo que, além de ela ser preenchida, cheia, mas ela ia fluir dela e as pessoas também iriam receber esta água. Jesus falou para ela desta forma. Jesus se apresenta para ela como a água viva, a água que poderia preencher o vazio dela naquele momento. Eu não sei, meus amados, a sede que você tem tido. De que forma o Senhor ele vai te preencher, ele vai te encher. Mas o que eu sei, meus amados, é que a água viva, ela está aqui nessa noite. E ela quer fluir sobre a tua vida. Se você não está saciado ainda, meu querido e minha querida, nessa noite o Senhor ele te sacia. Basta que nós venhamos abrir o nosso coração. João 7, 37 a 38 diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Quando nós cremos de fato em Jesus, aquela mulher ainda não conhecia Jesus, mas ao momento que ela teve um relacionamento com Jesus, ela conheceu Jesus, rios de águas vivas começaram a brotar dela. Esse é o primeiro encontro que ela teve com Jesus. Mas ainda existe, meus amados, um segundo ponto, quando nós somos tocados pela palavra. João 4, 25, 26 diz assim: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Naquele momento, meus queridos, Jesus ele se apresenta como o próprio Deus, como aquele que poderia fazer a diferença na vida dela. Como eu já disse, talvez nós estamos buscando muitas coisas, em cursos, até na nossa família, muitas vezes, em amigos. Mas eu quero te dizer, meus amados, tudo isso é muito importante. Nós estamos com um bom relacionamento com a família, com amigos, estarmos estudando, buscando, isso faz parte e nós temos que ser os melhores nisso. Mas há algo, meus amados, que isso não vai te preencher. Somente Jesus pode nos preencher. Aquela mulher ali, o interessante é que ela já havia 5 relacionamentos. E até então, aquele que ela tinha naquele momento, ainda não estava preenchendo o vazio. Então ela havia buscado, tentando satisfazer a sua vida, deixar tudo pleno, mas nada estava dando certo. Mas naquele momento, meus queridos, quando ela é tocado pela palavra, algo grande aconteceu. Eu creio, meus amados, que como se fosse um estralo, aquela luz que brilha em nossa vida, nós começamos a ver a perspectiva da vida de outra forma. Começamos a analisar aquilo que poderia e aquilo que Deus quer fazer em nossa vida. E a pergunta que fica: o que nós temos buscado, meus amados? Jesus está se anunciando, Jesus está se mostrando, Jesus quer se fazer presente na vida de vocês. Vocês são jovens, têm força, têm tudo pela frente. E o que vocês têm feito por Jesus? Jesus já fez muita coisa por nós, por mim, por vocês. Mas o que vocês têm feito por Jesus? Jesus está tocando no coração de vocês nessa noite. Aquele mesmo Senhor que se apresentou naquele dia para aquela mulher, Ele se apresenta para nós nessa noite, meus amados. Mas existe um terceiro ponto. Aquela mulher, ela foi tocada. Aqui está a prova verídica de que ela foi tocada. Ela saiu anunciando a palavra. João capítulo 4, 28 a 30 diz assim, ó: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Olha o que
coisa grandiosa aconteceu, meus amados. Para mim, esta é uma evidência de que aquela mulher, ela foi tocada pela palavra. Talvez naquele momento ainda não houve a conversão total na vida dela, mas algo aconteceu. Ela saiu daquele momento, meus amados, impressionada com o que Jesus havia falado para ela. Ou seja, Jesus havia falado o que ela estava fazendo de errado. Em primeiro momento, Jesus tenta se apresentar como aquele homem que iria dar a água que saciaria a sede dela. Mas parece que ela não havia entendido aquilo que o Senhor queria fazer na vida dela. Mas em segundo momento, o Senhor mostra para ela aquilo que ela precisaria mudar na vida dela. Meus amados, o que me chama a atenção nessa palavra é que quando alguém é tocado pelo Senhor, ele já não fica mais indiferente. Ele não vem somente à casa do Pai, vem à igreja, ouve a palavra e ele sai de qualquer jeito daqui. Aquela mulher, ela nos mostra, meus amados, o que nós precisamos fazer. Aquela mulher sai da presença do Senhor totalmente assim, cheia, querendo falar aquilo que Jesus havia falado a ela. E aí eu pergunto, meus amados, quando nós saímos da casa do Pai, quando nós estamos lá com a roda dos nossos amigos, nós temos esta audácia de chegar e falar o que Jesus já fez em nossas vidas? Lembre que isto é uma evidência. Nós precisamos pregar, falar de Jesus. E você, meu querido, tem tido esta audácia de falar de Jesus? Você tem tido este desprendimento de falar de Jesus? Ou talvez você só tenha aquele, pois é, o que vão pensar de mim? Ou meu amigo vai me chamar de careta? Meus amados, nós precisamos falar o que Jesus fez em nossas vidas. E o que me chama a atenção em tudo isso, talvez nós pensamos assim: eu preciso ainda fazer um bom curso de teologia, eu preciso ler toda a palavra de Deus, eu preciso entrar em consagração, ficar dias em consagração, para que depois venha falar esta palavra, para que as pessoas creiam em mim. Eu quero dizer, meus amados, se você tem isso em teu coração, não pare, comece agora. A partir deste momento, quando você sair por esta porta, apresente Jesus para outras pessoas. Jesus, ele nos mostra através da sua palavra que é algo simples. É simplesmente nós falarmos para as pessoas aquilo que Jesus falou para nós, aquilo que ele fez em nossas vidas. O que Jesus fez na sua vida, jovem que aqui está? O que Jesus está fazendo na tua vida? Talvez você diga assim: pastor, Jesus ainda não fez nada na minha vida. Jesus fez, meus queridos. Você está aqui nessa noite, esta é uma obra do Espírito Santo de Deus. Se você está aqui nessa noite, é porque Jesus está falando ao teu coração, e grandes coisas vão acontecer. Mas basta que você, quando sair por esta porta, chegue na tua casa, fale de Jesus para a tua mãe, para o teu pai, para os teus irmãos. Fale para Jesus. Os teus amigos precisam saber de Jesus. Meus queridos, quantas pessoas estão partindo sem saber que Jesus é aquele que transforma a vida? Esta mulher fez toda a diferença. Ela fez algo pelo seu povo. E o que você está fazendo, jovem que aqui está, pelo seu povo? A verdade é, meus amados, que todos nós, desde o mais com mais idade que aqui está até o mais novo, sabe qual é a nossa ocupação hoje? São as mídias sociais. Ali nós colocamos fotinhos bonitas, rindo, fotinhos que mostram talvez aquilo que até nós não somos. O fato é que às vezes, a maioria das fotos que ali estão, nós não somos aquilo que está ali. E isso tem acontecido com o ser humano.
tem acontecido no meio das famílias. Hoje as famílias já não se falam tanto. Estamos vivendo um momento difícil, a pandemia, algo que eu creio, meus queridos, que veio para dividir famílias, dividir laços de amigos, pelo simples fato de não poder estar junto. Meus amados, mas nós nos prendemos tanto nas coisas, nas mídias, que é o que eu estou falando, e nós esquecemos de aproveitar esta ferramenta para ali falar de Jesus. Através das mídias sociais, para quantas pessoas você já fez o que esta mulher fez? Anunciou a Jesus. Talvez uma simples palavra, que Jesus ama ela, que Deus tem um projeto na vida dela. Você tem feito isso, jovem? Ou nós temos só mandado memes, figurinhas, beijinhos, sendo que às vezes nem é isso que está no nosso coração? Meus amados, nessa noite o Senhor, Ele quer nos encher. A palavra dele está sendo ministrada, falada. Eu creio que há uma fonte de água viva, verdadeira, que está fluindo do trono do Pai nessa noite sobre a sua vida. E Jesus está falando ao teu coração. O Espírito Santo de Deus, Ele está movendo o teu coração nessa noite, jovem. E ao momento que você sair por esta porta, não seja mais a mesma pessoa. Tenha ousadia de falar do amor do Senhor. Eu me lembro, meus amados, quando eu me converti, eu era o cara mais chato do mundo. Eu saía, queria falar para todo mundo de Jesus, aquilo que estava acontecendo na minha vida, isso há 20 anos atrás. Eu queria falar, todo mundo me chamava de chato já, porque eu estava falando. Mas eu ganhei almas para Jesus sendo chato. E hoje a gente quer ser legalzinho com todo mundo. A gente está até perdendo a nossa própria alma. Nós mesmos estamos nos perdendo por querer ser bonzinho. Jesus quer fazer algo através da tua vida, meu amado. O quarto ponto, que talvez seja aquilo que nós esperamos. Isso aqui é o que Jesus espera de nós. Esse quarto ponto. Mas é o que eu acredito, que quando nós saímos numa missão, quando nós saímos a fazer algo, é o que nós queremos ter. Os frutos aparecem. João capítulo 4, versículo 40 a 42, diz assim. Eu vou ler do 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Porque a mulher falou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele, por causa da sua palavra, palavra de Jesus. E diziam à mulher, olha o que eles falaram para a mulher: já não é pelo teu dito, ou seja, pelo aquilo que ela estava falando, pelo que Deus havia feito na vida dela, que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Então, meus amados, olha o fruto que através da vida desta mulher foi gerado. Esta mulher profetizou, falou de Jesus para o seu povo, para a sua gente, para os seus familiares. Os seus familiares ficaram assim, querendo ouvir também aquilo que aquele homem havia de falar, o que Jesus poderia falar. E eles chamaram Jesus, Jesus foi até eles e ainda pediram que ficassem 2 dias. Eu imagino o quanto Jesus falou para eles durante aqueles 2 dias. E logo aquela conversa, aí eles já dizem: olha, não é mais pelo que você falou ou o que Jesus fez na tua vida, mas nós mesmos estamos ouvindo o que Jesus está falando. Meus amados, quando nós saímos a falar aquilo que Jesus fez em nossas vidas, as pessoas acreditam, creem, se convertem, e elas já começam a ter o encontro delas com o Senhor. Aleluia! É isso que o Senhor tem para você, jovem.
Aproveita os melhores anos da sua vida aqui agora. Não é o que passou, não é o que vai vir. É agora o melhor ano da sua vida. Saia deste lugar com algo em teu coração, que você vai fazer a diferença. Você vai falar de Jesus. Você vai profetizar aquilo que Jesus fez em tua vida. E vidas vão ser alcançadas através da sua vida. Meu amado e minha amada, se você não está fazendo isso, clame ao Pai. Se coloque na presença do Pai. Porque eu acredito, meus queridos, que vocês precisam ter um encontro genuíno com o Senhor. Essa mulher teve um encontro da vida dela. Até aquele momento ela havia vivido algo na vida dela. Buscou em todos os lugares, mas ela não havia alcançado ainda. Meus amados, eu não sei o que você está buscando, o que você veio fazer aqui nessa noite. Mas o que eu sei, meus queridos, é que Jesus, Ele se apresenta para vocês. E Ele quer encher vocês com esta água viva. É uma água que de fato vai saciar a vida de vocês. Aqueles prazeres do mundo, que muitas vezes nós temos buscado, já não vão mais satisfazer. E nós não vamos mais ter o desejo de buscar, porque agora nós estamos saciados com a água viva que flui diretamente do trono do Senhor. Amém, meus amados? Se coloque de pé na presença do Senhor. Glória a Deus. E aqui ainda cabe uma última pergunta. Quantas pessoas que através da sua vida, jovem que aqui está, já conheceram a Jesus? Isso é uma pergunta, meus amados, que nós precisamos fazer a cada um de nós. Eu preciso fazer. Quantas pessoas eu já ganhei para Jesus? Falando ali, trazendo uma palavra para ela, ou talvez convidando ela para vir à casa do Pai, para ouvir uma palavra. Quantas pessoas? Isso é uma evidência, meus amados, que nós já tivemos um encontro real com o Senhor. Isso é uma evidência, porque quando nós começamos a agir desta forma, é porque o Espírito Santo, Ele já está agindo em nossas vidas.